Desfilava nua à volta da piscina no meio de uma multidão de outras mulheres. Thomas estava lá em cima, de pé, dentro de uma cesta pendurada na abóboda a gritar, a obrigá-las a cantar e a fletir os joelhos. Quando uma mulher fazia um movimento em falso, abatia-a com um tiro de pistola. Gostava de voltar mais uma vez a este sonho. O horror não começava só no momento em que Thomas disparava pela primeira vez. Era um sonho atroz desde o princípio. Marchar nua a passo militar no meio de outras mulheres era para Teresa a imagem tipo do horror. Quando morava com a mãe, estava proibida de se fechar à chave na casa de banho. Para a mãe, era uma maneira de lhe dizer: o teu corpo é igual a todos os outros corpos. Não tens direito ao pudor. Não tens nada que esconder uma coisa que existe de uma forma idêntica em milhões de exemplares. No universo da mãe, os corpos eram todos iguais e marchavam a passo uns atrás dos outros num interminável desfile. Desde a infância que a nudez era, para Teresa, a marca da uniformidade obrigatória do campo de concentração, a marca da humilhação. Ainda havia outra coisa horrível logo no começo do sonho. As mulheres tinham todas que cantar. Com os corpos todos iguais uns aos outros, todos igualmente desvalorizados como simples mecanismos sonoros e sem alma, as mulheres ainda se regozijavam com isso. Era a jubilante solidariedade das desalmadas. Sentiam-se felizes por estarem libertas do fardo da alma, dessa ilusão da diferença, desse orgulho ridículo e por serem todas iguais. Teresa acompanhava-as no seu canto, mas sem qualquer alegria. Cantava porque tinha medo que as mulheres a matassem se não cantasse. Mas o que significava o facto de Thomas as abater com tiros de pistola e elas caírem mortas umas atrás das outras na piscina? Na realidade, aquelas mulheres que se regozijavam por serem exatamente iguais e indiferenciadas estavam a celebrar a sua morte futura, que tornaria a sua semelhança ainda mais absoluta. O disparo não era, portanto, senão a feliz conclusão do seu macabro desfile. Desatavam alegremente a rir a cada tiro de pistola e, enquanto os cadáveres se iam afundando, cantavam ainda mais alto. E porque quem disparava era Thomas? E porque é que ele também queria abater Teresa? Porque tinha sido ele quem a mandara para o meio das mulheres. Era o sonho que estava encarregado de revelar a Thomas, já que Teresa não sabia como dizer-lhe diretamente. Tinha vindo viver com ele para o seu corpo se tornar único e insubstituível. Mas ele tinha traçado um sinal de igualdade entre ela e as outras. Beijava-as a todas da mesma maneira. Prodigalizava-lhes as mesmas carícias. Não diferenciava em nada, mas em nada de nada, o corpo de Teresa dos outros corpos. Remetera para o universo de onde tinha pensado que se escapara. Mandara-a desfilar nua para o meio de outras mulheres nuas. Capítulo 16. Tinha 3 séries sucessivas de sonhos. A primeira, onde havia gatos a serem torturados, dizia o que sofrera ao longo da vida. Outra mostrava em múltiplas variantes imagens da sua execução. A última falava da sua vida no além, onde a sua humilhação se tornara um estado eterno. Nos sonhos de Teresa não havia nada para decifrar. A acusação que faziam a Thomas era tão evidente que este não podia senão calar-se e afagar de cabeça baixa a mão de Teresa. Para além da sua evidente eloquência, os sonhos ainda por cima eram belos. Foi um aspecto que escapou a Freud na sua teoria dos sonhos. O sonho não é apenas uma comunicação e eventualmente uma comunicação cifrada. É também uma atividade estética, um jogo da imaginação que tem um valor próprio. O sonho é a prova de que imaginar, sonhar com o que nunca existiu, é uma das necessidades mais profundas do homem. Essa é a razão do pérfido perigo que se oculta no sonho. Se o sonho não fosse belo, podíamos esquecê-lo depressa. Mas Teresa estava constantemente a lembrar-se deles, a revivê-los em pensamento, a transformá-los em lendas.
Thomas vivia sob o encanto hipnótico da angustiante beleza dos sonhos de Teresa. Teresa, minha querida Teresa, só parece que estás a afastar-te de mim. Para onde queres ir? Sonhas todas as noites com a morte, como se quisesses mesmo ir-te embora. Disse-lhe um dia em que estavam sentados à mesa de um bar. Era em pleno dia. A razão e a vontade tinham voltado aos comandos. Enquanto uma gota de vinho tinto deslizava lentamente pela superfície do copo, Teresa disse: Não posso fazer nada, Thomas. Compreendo tudo. Sei que me amas. Sei perfeitamente que as tuas infidelidades não têm nada de dramático. Olhavam-o com amor, mas receava a chegada da noite. Tinha medo dos sonhos. A vida de Teresa estava cortada ao meio. Ela era alvo de um combate entre a noite e o dia. Capítulo 17. É natural que quem quer elevar-se sempre mais, um dia acaba por ter vertigens. O que são vertigens? Medo de cair? Mas então, por que é que temos vertigens num miradouro protegido com um parapeito? As vertigens não são o medo de cair. É a voz do vazio por debaixo de nós que nos enfeitiça e atrai. O desejo de cair do qual, logo a seguir, nos protegemos com pavor. O cortejo de mulheres nuas em torno da piscina, os cadáveres no carro funerário a manifestarem o seu contentamento por Teresa também estar morta, são o por baixo que a apavora, de onde já fugiu uma vez, mas que também a atrai misteriosamente. As suas vertigens, ouvir um suave e quase alegre apelo que a incita a renunciar ao destino e à alma. É o apelo à solidariedade das desalmadas. Nos momentos de desespero, tem vontade de lhe responder e de voltar para a mãe. Tem vontade de fazer retirar da ponta do seu corpo a tribulação da alma, de descer e de se sentar com as amigas da mãe a rir quando uma delas se peida ruidosamente, de desfilar nuas com elas em torno da piscina e de cantar. Capítulo 18. É certo que, antes de deixar a família, Teresa já estava em guerra com a mãe. Mas não nos esqueçamos que, ao mesmo tempo, tinha um amor bem infeliz por ela. Estava disposta a fazer tudo pela mãe, desde que ela lhe o pedisse com um tom de ternura. Foi por nunca ter ouvido esse tom que teve forças para se ir embora. Quando a mãe percebeu que a sua agressividade tinha perdido toda e qualquer influência sobre Teresa, passou a escrever-lhe cartas lacrimejantes para Praga. Queixava-se do marido, do patrão, da saúde, dos filhos e dizia que Teresa era o único ser que possuía a face da terra. Teresa julgou estar finalmente a ouvir a voz do amor materno de que, durante 20 anos, sentira saudades e teve vontade de voltar. Tanto mais porque se sentia fraca. As infidelidades de Thomas tinham-lhe revelado bruscamente a sua impotência, e desse sentimento de impotência nasciam as vertigens, um imenso desejo de cair. A mãe telefonou-lhe. Disse que tinha um cancro, que só lhe restavam alguns meses de vida. Ao ouvir isso, o desespero em que ficara com as infidelidades de Thomas transformou-se em revolta. Censurava-se por ter traído a mãe com um homem que não gostava dela. Estava pronta a esquecer o que a mãe lhe fizera. Agora já podia compreendê-la. Estavam ambas atoladas na mesma miséria. A mãe amava o marido como Teresa amava Thomas. E as infidelidades do padrasto torturavam a mãe exatamente como as de Thomas atormentavam Teresa. A mãe só tinha sido má para ela por ser muito infeliz. Falou a Thomas da doença da mãe e anunciou-lhe que ia tirar uma semana de licença para poder ir vê-la. Disse-o com um certo tom de desafio na voz, adivinhando que deviam ser as vertigens que estavam a atraí-la para a mãe. Thomas desaconselhou a viagem a Teresa. Telefonou para o posto clínico da cidadezinha. Como na Boêmia os dossiês dos diagnósticos de cancro são extremamente minuciosos, facilmente pôde verificar que a mãe de Teresa não tinha o mínimo sintoma de cancro e até
que há mais de um ano não ia ao médico. Teresa obedeceu-lhe e não foi ver a mãe. Mas nesse mesmo dia deu uma queda na rua. Passou a ter um andar hesitante. Caía quase todos os dias. Tropeçava nas coisas ou, na melhor das hipóteses, deixava cair os objetos que tinha na mão. Sentia um desejo imperioso de cair. Vivia numa vertigem contínua. Quem cai quer dizer, levanta-me. Com toda a paciência, Thomas levantava. Capítulo 19. Queria fazer amor contigo no meu ateliê como se fosse o palco de um teatro. Haveria gente em toda a volta e ninguém teria o direito de se aproximar, mas não conseguiriam despregar os olhos de nós. À medida que o tempo ia passando, a imagem perdia a crueldade inicial e começava a excitá-la. Várias vezes evocou a situação ao ouvido de Thomas enquanto fazia o amor. Decidiu que havia uma maneira de se livrar da condenação que lia nas suas infidelidades. Era levá-la com ele. Era levá-la à casa das amantes. Talvez assim, através desse desvio, o seu corpo voltasse a ser único e primeiro entre todos. O seu corpo seria o alter ego de Thomas, o seu ajudante e assistente. Enlaçados, Teresa sussurra-lhe ao ouvido. Despia-tas, lavava-tas na banheira e levava-tas. Queria que se transformassem os dois em hermafroditas e que os corpos das outras mulheres se tornassem no seu brinquedo comum. Capítulo 20. Servir-lhe de alter ego na sua poligamia. Thomas não queria entendê-lo, mas Teresa não conseguia deixar de pensar nisso e tentava aproximar-se de Sabina. Disse-lhe que queria fotografá-la. Sabina convidou-o a ir ao ateliê. Teresa acabou finalmente por ver com os seus próprios olhos aquela divisão imensa com o enorme divã quadrado ao meio, armado como um estrado. Que vergonha nunca teres cá vindo, disse Sabina, enquanto lhe mostrava os quadros arrumados de encontro à parede. Chegou mesmo a ir buscar uma tela muito antiga, pintada no seu tempo de estudante. Era uma pintura de altos fornos em construção. Tinha-a feito numa época em que, na Escola de Belas Artes, se exigia o realismo mais rigoroso, porque a arte não realista era então considerada como uma tentativa de subversão do socialismo. E Sabina, que gostava de levar as apostas até ao fim, esforçava-se por ser ainda mais rigorosa do que os professores. Nessa altura, pintava de maneira a que o traço do seu pincel fosse perfeitamente imperceptível e os seus quadros pareciam autênticas fotografias a cor. Olha, este quadro tinha-o estragado, caiu-lhe tinta encarnada por cima. Ao princípio, fiquei furiosa, mas a partir de certa altura comecei a gostar da mancha porque parecia uma fissura, como se os fornos não fossem fornos verdadeiros, mas um velho cenário rasgado onde os fornos tivessem sido pintados em trompe-l'œil. Comecei a brincar com a greta, a aumentá-la, a imaginar o que estaria lá atrás. Foi assim que começou o meu primeiro ciclo de quadros. Chamei-lhes cenários. É evidente que não podia mostrá-los a ninguém. Expulsavam-me logo da escola. Em primeiro plano, havia sempre um mundo perfeitamente realista, mas, um pouco mais longe, como por detrás de um cenário de teatro rasgado, aparecia uma coisa diferente, uma coisa misteriosa ou abstrata. Calou-se por um momento e depois acrescentou. Em primeiro plano era a mentira inteligível. Atrás, a incompreensível verdade. Teresa ouviu-a com aquela incrível atenção que só raramente um professor consegue ver na cara de um aluno, enquanto constatava que, de facto, todos os quadros de Sabina, tanto os antigos como os de agora, falavam sempre da mesma coisa. Todos eram o encontro simultâneo de dois mundos, como fotografias que tivessem sido submetidas a uma dupla exposição. Uma paisagem e, ao fundo, à transparência, um candeeiro de mesa de cabeceira aceso. Uma mão a rasgar por detrás uma idílica natureza morta com maçãs, nozes e árvore de Natal iluminada. Sentiu subitamente uma grande admiração por Sabina, e como a pintora se mostrava extremamente amigável, nenhum receio ou desconfiança se juntavam à sua admiração que, dentro em pouco,
se tinha transformado em simpatia. Quase se esquecia que viera para lhe tirar fotografias. Sabina teve de lhe lembrar. Ao desviar o olhar dos quadros, deparou-se-lhe no meio da sala, o divã armado como um estrado.